Desde o primeiro vídeo que eu publiquei aqui no canal, eu percebo que as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender qual que é exatamente o meu diagnóstico. E o mais comum de acontecer, acredito eu que seja por eu compartilhar a minha experiência com alucinações auditivas, né, a coisa de ouvir vozes, por exemplo, é das pessoas confundirem o meu diagnóstico com um diagnóstico de esquizofrenia. Então, logo de cara, eu gostaria de esclarecer que não, eu não tenho esquizofrenia. Meu diagnóstico não é de esquizofrenia. Existe uma coisa chamada CID. CID é a classificação internacional de doenças. A CID, o códigozinho da doença, que geralmente é uma letra acompanhada de alguns algarismos, a CID da esquizofrenia é F20. O meu diagnóstico, a CID que eu recebi, que está no meu laudo médico, é F25, de transtorno esquizoafetivo. Então, são diagnósticos diferentes. São doenças que eu diria que são filhas da mesma mãe, que no caso é a psicose, a experiência da psicose. A psicose é um conjunto de sintomas que reflete um estado de alteração mental em que a pessoa se desconecta da realidade. E a partir disso ela pode vivenciar alucinações, sejam essas alucinações auditivas, olfativas, visuais, táteis, alterações nos sentidos e delírios, que são crenças irracionais e irrefutáveis. A pessoa fica com um pensamento muito desorganizado, ela fica com dificuldade de concatenar ideias, o discurso pode ficar desorganizado, a pessoa não junta lé com cré, fala coisa com coisa. São os sintomas mais exuberantes, assim, da psicose. E é nesse sentido que eu digo que a esquizofrenia e o transtorno esquizoafetivo são doenças irmãs, são filhas da mesma mãe. As duas são filhas da psicose. Ok, então qual que é exatamente a diferença entre uma esquizofrenia e um transtorno esquizoafetivo? Já falei outras vezes aqui em outros vídeos, mas sem problemas em repetir. O transtorno esquizoafetivo, ele combina características da esquizofrenia com características do transtorno bipolar. Esquizo, porque tem esse componente esquizofrênico na doença, e afetivo por conta dos ciclos de humor, de depressão e mania. Falando desse jeito, pode até parecer que o transtorno esquizoafetivo é mais grave do que uma esquizofrenia. Afinal de contas, ele parece a junção de duas doenças diferentes em uma só. Mas é justamente o contrário. A esquizofrenia é uma doença mental debilitante muito mais grave que um transtorno esquizoafetivo. Na esquizofrenia, a gente tem a cronificação dessa psicose. Então, em alguns casos, mesmo com o uso da medicação, a pessoa não entra numa remissão completa desses sintomas positivos, que são os delírios e as alucinações. E além desses sintomas positivos, a gente ainda tem na esquizofrenia os sintomas negativos, onde a pessoa pode apresentar uma certa apatia, uma dificuldade de expressar emoções, uma dificuldade de ter iniciativa de ação. Então a pessoa às vezes fica muito lentificada, os outros parentes e amigos podem identificar essa pessoa como sendo preguiçosa, porque ela tem dificuldade para iniciar atividades. Claro que isso varia de caso para caso, porque cada pessoa tem uma história, cada pessoa vai ter um prognóstico diferente, mas no geral a esquizofrenia é uma doença mental muito mais grave do que um transtorno esquizoafetivo. Existe essa cronificação da psicose, as alucinações, os delírios, e tem esse conjunto de sintomas negativos, em que a pessoa fica mais fria, menos emocional, com menos resposta emocional, fica um pouco mais lenta. Isso até pode se confundir em alguns casos com uma depressão, mas é algo bem diferente e que tem muito a ver com a quantidade de surtos psicóticos que a pessoa tem até o momento em que se entra com uma medicação e ela é estabilizada. Por isso que é muito importante em qualquer doença dessa família psicótica, seja ela um surto de esquizofrenia, de transtorno esquizoafetivo, um surto de mania de uma pessoa em transtorno bipolar, que seja realizada uma intervenção farmacológica o quanto antes para impedir que essa pessoa tenha vários surtos repetidos, porque a cada surto o prognóstico piora. Então o ideal é que seja realizada uma intervenção com medicação o quanto antes, para que essa pessoa estabilize o quanto antes e sofra menos com os efeitos de surtos psicóticos repetidos. Então, só repetindo, eu não tenho um diagnóstico de esquizofrenia. Um diagnóstico de esquizofrenia, inclusive, é um diagnóstico muito mais grave do que o meu. Geralmente, do que eu vejo outros psiquiatras comentando sobre as doenças psiquiátricas psicóticas, geralmente se estrutura a esquizofrenia como sendo a doença psiquiátrica mais grave desse grupo, logo em seguida o transtorno esquizoafetivo e depois o transtorno bipolar. Então, o meu prognóstico é um prognóstico melhor do que um prognóstico de uma pessoa que tem esquizofrenia, mas é um prognóstico
pior do que uma pessoa que tem transtorno bipolar. No meu caso, o meu conjunto de sintomas, como eu expliquei, mistura características da esquizofrenia com o transtorno bipolar. Da esquizofrenia, o que é mais prevalente no meu caso são as alucinações auditivas, é a questão das vozes, que eu já comentei e já expliquei como que é essa experiência para mim. Entre outras coisas, como a questão do pensamento desorganizado, sobretudo em episódios de hipomania ou episódios mistos, a questão dos delírios, da paranoia, que também é uma questão para mim. Graças a Deus, hoje bem menos do que era quando eu abri o surto no ano passado, mas infelizmente ainda é algo que me traz prejuízo atualmente. Além dessa questão psicótica, que é o momento principal da minha doença, vamos colocar assim, temos os episódios de humor. Então, eu faço oscilações entre depressão e hipomania, às vezes tendo episódios mistos que combinam tanto os sintomas da depressão quanto os da hipomania. No meu caso, a minha CID é F25.2, transtorno esquizoafetivo do tipo misto, porque eu faço as duas oscilações, tanto para a depressão quanto para a mania. Existe transtorno esquizoafetivo que só desce, que só vai na depressão, e tem transtorno esquizoafetivo que só vai na hipomania. Eu faço os dois, então meu diagnóstico é de um transtorno esquizoafetivo do tipo misto. Isso é uma questão entre os psiquiatras, inclusive, não é um diagnóstico muito antigo, na verdade é um diagnóstico bem moderno, né, usando o sentido histórico da palavra. Isso faz, inclusive, com que alguns psiquiatras tenham uma visão diferente do que é esse diagnóstico. No meu laudo psiquiátrico, por exemplo, eu sou descrita como uma pessoa que tem uma esquizofrenia mista, por conta dos episódios de humor. Mas, no geral, o meu diagnóstico não é um F20. Ele não é tão comprometedor como um F20. Ele não é tão comprometedor quanto uma esquizofrenia. Muito da minha experiência pessoal é muito parecida com a experiência de uma pessoa que tem esquizofrenia, principalmente por conta da psicose, da experiência de ouvir vozes, da experiência de ficar com um pensamento um pouco confuso, de ficar com um pensamento embaralhado entre o que é real e o que não é. Essa minha experiência é uma experiência comum a pessoas que têm esquizofrenia, mas não só, pessoas que passam pela psicose, seja ela de uma esquizofrenia ou de uma mania no transtorno bipolar, enfim. Mas eu só gostaria de esclarecer que o meu diagnóstico não é um diagnóstico de esquizofrenia. O meu diagnóstico tem um prognóstico melhor que o da esquizofrenia. Pessoas que têm um transtorno esquizoafetivo, elas têm uma chance de melhora que é maior do que em casos de esquizofrenia. A tendência é que o meu prognóstico seja um prognóstico melhor do que de um paciente que tem esquizofrenia. E de qualquer forma, em todos os casos, na esquizofrenia, no transtorno esquizoafetivo, no transtorno bipolar, em todos os casos, é possível você viver uma vida saudável, uma vida estabilizada. Depois do surto psicótico, uma vez que a gente se recupera dessa situação, é possível viver uma vida estabilizada. E para isso a gente precisa se comprometer com o nosso tratamento. Fazer o uso da medicação psiquiátrica direitinho, nos horários certos, na dosagem certa, cuidar da nossa alimentação, manter o corpo em movimento, integrar a nossa rede de apoio ao nosso tratamento, fazer um acompanhamento psicológico também é muito importante. Enfim, a gente precisa se comprometer com o nosso tratamento e uma vez que isso é realizado, é perfeitamente possível viver uma vida estabilizada. É claro que existem várias imprevisibilidades ao longo do caminho e nós que temos algum diagnóstico mais debilitante, a gente está sempre numa situação de vulnerabilidade diante dessas imprevisibilidades. Então tem coisas que vão acontecendo na vida e que batem um pouco mais forte na gente por conta dessa vulnerabilidade que a gente tem, mas isso não quer dizer que a gente não pode se reconstruir diante das dificuldades. Todas nós podemos, independente de termos um diagnóstico ou não, porque como eu bem disse já outras vezes, existe um lugar depois do sofrimento, ele nunca é a última estação. Então só esclarecendo, porque eu vejo alguns comentários de umas pessoas me perguntando coisas como: nossa, como que você se curou da sua esquizofrenia? Esquizofrenia não tem cura, é uma doença crônica, assim como o transtorno esquizoafetivo, não é algo do qual eu irei me curar eventualmente. O que eu estou buscando é a remissão dos meus sintomas e uma possível estabilidade. É isso que a gente está tentando alcançar com o meu tratamento, não é uma cura. Eu vejo alguns comentários me comparando ou comparando a minha situação com a situação de familiares que têm esquizofrenia, de pessoas comparando o meu grau de clareza cognitiva com o grau de clareza que alguns familiares com esquizofrenia têm. Então, só deixando claro, eu não tenho esquizofrenia. O que está acontecendo comigo não é esquizofrenia. É algo parecido com a esquizofrenia, mas um pouco mais leve, um pouco menos severo, um pouco menos comprometedor e com elementos de humor do transtorno bipolar. Mas o que eu estou vivendo não é uma esquizofrenia. Esse não
não é o meu diagnóstico. Eu imaginei que por escrever no título dos vídeos transtorno esquizoafetivo, as pessoas não iriam se confundir, mas por serem doenças muito parecidas, essa confusão acabou acontecendo e tudo bem. Por isso que eu tô aqui para poder esclarecer isso. O meu diagnóstico não é de esquizofrenia. O intuito desse canal não é que ele seja informativo, então se vocês têm mais dúvidas com relação a esses diagnósticos de esquizofrenia, de transtorno esquizoafetivo, mesmo de transtorno bipolar, vão atrás das pessoas que têm esse conhecimento médico especializado, psicólogos e psiquiatras. O que eu tô compartilhando aqui é só a minha experiência. E a minha experiência, ela não está acima do conhecimento médico especializado. Então, se vocês têm dúvidas com relação a esses diagnósticos, talvez esse diagnóstico seja seu, talvez esse diagnóstico seja de algum familiar seu. Nesse caso, acho que você deveria ter muito cuidado com o tipo de informação que você está indo atrás. Por isso, quero deixar bem claro que eu não sou médica, eu não sou especialista. Se você quer informação especializada sobre esse tipo de assunto, você tem que ir atrás de pessoas que são especializadas nisso. E não só pessoas que estão compartilhando as suas vivências, que é o que eu tô fazendo. Eu faço isso porque eu acho que a gente tem muito a agregar para esse tipo de conversa se a gente não enclausura ela dentro do saber médico. Mas é muito importante a gente reconhecer o papel do saber médico na intervenção que a gente faz com as pessoas que estão passando por esse tipo de sofrimento. Então é isso. Tchau!